Tem jogão esta noite, Atlético e Flamengo. As informações do Galão da Massa chegando com Cláudio Rezende. Bom dia. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta deste domingo. O Galo que tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e manter o retrospecto em casa, 100% de aproveitamento até aqui, sob o comando do Barba Domingues. O desafio é difícil, complexo, contra o Flamengo. O jogo de muita rivalidade histórica, às 8h30 da noite, Arena MRV. O Galo que não tem hoje o lateral esquerdo Renan Lodge. Suspenso, foi expulso na última rodada. Pacini, garoto de 17 anos. Seria a primeira opção, mas pode optar pela experiência do Júnior Alonso no setor, o técnico Barba Domingues. Um provável Galo: Everson, Natanael, Juan. Uma interrogação se permanece o Vitor Hugo ou volta o Lianco, e na esquerda aí, Pacini ou Alonso. Meio campo de Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo. No ataque, Coelho, Cassierra, pode ser o Hulk, vai pintar o Bernard. O Galão da Massa que tem semana decisiva de clássicos. Depois, no outro sábado, Cruzeiro. E ontem, reunião importante, com a presença de Rafael Menin, de Pedro Daniel, para conversar com os atletas, aparar as arestas que ficaram aí nos últimos dias com declarações polêmicas. A expectativa é que a partir de agora as coisas se acalmem fora de campo. Logo mais, tem Galo e Flamengo na emoção do Caixa na Itatiaia. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o que o Atlético soltou hoje pela manhã. Na manhã deste sábado houve uma reunião na cidade do Galo com a presença de Rafael Menin, representando o sócio da SAF, Pedro Daniel, Paulo Brax, Eduardo Domingues e um grupo de jogadores, tá? As lideranças, né? Foi um diálogo franco com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos. A partir dessa conversa, há um entendimento de que o encontro foi bastante positivo e que é senso comum trilhar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Reforçamos a importância do torcedor neste processo como parte fundamental para a sequência. É aquele negócio, né? O Atlético acabou tendo aí uma reunião que precisava acontecer, roupa suja foi lavada. Agora, se isso de fato vai ajudar, vai resolver, eu não sei. Porque já tivemos algumas reuniões e não resolveu. Essa é a verdade. Então vamos torcer para que amanhã, por exemplo, a gente tenha uma resposta dentro de campo diante do Flamengo, né? Eu nem falo de uma vitória, eu falo do time jogar com vontade, de lutar, de se entregar até o fim, né? E pode ser que vença o Flamengo, por que não? Então, assim, vamos ver, né? Se o Eduardo Domingues também vai mudar um pouco, porque tem dado oportunidade para os mesmos jogadores. Vamos ver se ele vai fazer diferente. Mas que os jogadores agora, eles, dentro de campo, eles precisam dar essa resposta. Que agora é com eles. Agora não dá para contratar, né? Então que eles dêem essa resposta e vamos cobrar bastante aí dos jogadores, tá? E a expectativa no Galo, dias agitados nos bastidores. E agora uma reunião que aconteceu neste sábado pela manhã, antes do treinamento, na cidade do Galo, para selar a paz entre diretoria, treinador, elenco. As presenças do Rafael Menin, representando os acionistas da SAF do Atlético, Pedro Daniel, CEO do clube, Paulo Brax, também o Barba Domingues e representantes dos atletas, para aparar as arestas, né? Que foram muitas declarações na imprensa, públicas, deixaram o clima mais tenso internamente, e agora o Galo tentando aí tocar a sua vida, e tem uma semana importantíssima já com o clássico contra o Flamengo neste domingo, às 8h30 da noite na Arena MRV, e depois, semana que vem, no outro sábado, tem o Cruzeiro, 2 jogos importantíssimos de muita rivalidade no Campeonato Brasileiro. E o técnico Barba Domingues querendo ter tranquilidade aí para trabalhar junto com os seus jogadores e os atletas também, tendo respaldo da diretoria. Treinamento com presenças importantes, com todo mundo tentando pensar a partir de agora juntos em prol da melhoria do time, em resultados e em rendimento também para a sequência da temporada.
Simões, não existiria momento mais oportuno que ter essa reunião. Tem simplesmente um jogo que carrega uma rivalidade gigantesca, né? É um jogo diferente, né? Vale muito mais do que os 3 pontos, né? Os jogos entre Atlético e Flamengo. Talvez seja a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Pelo menos a mais duradoura, né? A gente já teve períodos de Grêmio e Palmeiras, de Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. Mas assim, há tanto tempo, né? Vem desde o final dos anos 70, porque a rivalidade ali começa mesmo em 79, cara, num amistoso. Qualquer dia eu vou contar essa história ainda. Começou num amistoso? Num amistoso para as vítimas das chuvas no Sudeste, em abril de 79, que o Flamengo faz um 5-1 no Maracanã, nesse amistoso. O Atlético sai ganhando por 1-0, o Flamengo faz 5-1, e o Flamengo meio que usou da soberba, muito olé, muita firula, entendeu? E aí isso revoltou os jogadores do Atlético, e aí vem a final de 80, e aí a coisa realmente explode. A final do Campeonato Brasileiro de 80, e aí o episódio do Serra Dourada de 81, e aí esse é o enredo, né? O ponto de partida dessa enorme rivalidade entre Atlético e Flamengo. Mas é um jogo especial, né, o Romano? E tomara que o Atlético consiga fazer desse clássico um divisor de águas, né? Porque se bate o Flamengo na Arena MRV, com todo o poderio que o Flamengo tem, né? É uma arrancada importante pro Atlético, é um resultado muito importante para poder jogar água nessa fervura que tá tomando conta aí do ambiente do Atlético, né? Tem o lado do torcedor. Esse jogo também tá motivando o torcedor? Hein, Cláudio Rezende? Responde pra gente. Exatamente, a parcial de venda de ingressos na casa dos 18 mil torcedores garantidos. E vamos ter, logicamente, a Arena MRV com uma atmosfera totalmente diferente, né, da última quinta, quando o Galo teve ali pouco mais de 13 mil atleticanos presentes na casa dele, né, do Galo, no duelo contra o Ceará pela Copa do Brasil. E a gente fala desse cenário, né, o Romano, no passado recente, são vários episódios, né, porque a gente não pode esquecer, 2021, o Atlético foi campeão brasileiro, tendo o Flamengo como vice. Sim. É uma competição por pontos corridos, não teve uma decisão entre eles, mas tendo o Flamengo como vice. E esse vice-campeonato do Flamengo que levou o Clube Carioca a ser o adversário do Galo na Supercopa do Brasil de 2022. O Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Flamengo como vice do Brasileiro foi disputar a Supercopa e perdeu pro Atlético nos pênaltis, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. E mais recentemente, em 2024, eles decidiram uma Copa do Brasil e aí o Flamengo levou a melhor. Então, quer dizer, além de ser uma rivalidade aí de décadas, ela tem capítulos muito recentes e muito vivos ainda na memória dos torcedores dos dois lados. Então, é um jogo especial, sem dúvida nenhuma. É o principal jogo dessa 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quando Atlético e Flamengo se encontram, né, é um momento especial, um momento importante da competição, e tomara que o Atlético tenha força e tenha entusiasmo, né, o Romano, para poder vencer esse time do Flamengo, que é realmente um time muito forte, um elenco muito poderoso, mas vou te dizer, tá, pelo que eu tenho visto aí de provável escalação, não é esse bicho papão todo também não. O que dá pra dizer do time do Atlético? Já dá pra arriscar aí uma provável escalação, Cláudio? O Barba Domingues tem uma dúvida principal, que é na lateral esquerda. Ele vai levar até o vestiário se a escolha será o Pacini, garoto de 17 anos, para substituir o Renan Lodge, que está suspenso. Ele foi expulso na última rodada. E aí o Pacini vai ter essa oportunidade para enfrentar um jogo grande como o Flamengo? Ou ele vai utilizar um jogador mais experiente, que já é acostumado a jogar por ali, que é o Alonso, né, na seleção paraguaia, o Júnior Alonso, é lateral esquerdo. Quando atuou diante do Puerto Cabello, com o time alternativo do Galo, o Alonso não foi bem. Agora vamos ver qual vai ser a escolha dele para amanhã. Um detalhe, o Galo que na defesa pode ter o Lianco de volta ou a manutenção do Vitor Hugo ao lado do Juan. Juan tá garantido. Então provável time ali de Everson, na direita o Natanael, o Juan, e aí essa dúvida Vitor Hugo ou Lianco, e na esquerda vai o Alonso ou o Pacini. O meio campo com o Maicon, Alan Franco e também o Vitor Hugo, né, o camisa 30, e lá na frente Cassierra, pode ter Hulk ao lado
o Coelho é um provável Galo para encarar o Flamengo neste domingo à noite. Você escalaria esse time ou teria ressalvas e... Ô, Romano, é difícil porque, assim, como a gente não participa do dia a dia, né, a gente não tem tanta noção, assim, do que está acontecendo nos treinamentos, tá? Uma certeza que eu teria é de que eu formaria um meio de campo mais forte, mais sólido, povoado. Né? Eu jogaria com 3 volantes, até porque o Maicon seria um deles e ele tem qualidade de meia, né? O Maicon é um volante com qualidade de meia. Então eu faria uma trinca de Pérez, Alan Franco e Maicon. Não colocaria o Alexander, porque fisicamente o Maicon e o Alexander ainda, né, não estão inteiros, porque estão voltando de lesão. Mas eu formaria esse trio de volantes. E eu pensaria muito em... O Alan Franco poderia ajudar o lado direito ali do Natanael, até porque é uma função que ele faz, ou do Natanael ou do Preciado, de quem for. Mas o Alan Franco faz isso, inclusive muito na seleção do Equador. E eu teria o Coelho, porque o Coelho poderia ajudar quem for o lateral esquerdo, que a gente não sabe quem vai ser, que o Renan Lodge está suspenso. Mas quem for vai precisar de ajuda. Demais. E eu acho que o cara que pode mais ajudar é o Coelho, sem comprometer ofensivamente, porque o Coelho é um cara que tem um vigor físico impressionante, né? Então, mas aí eu não tô no dia a dia, eu não sei qual é a estratégia de jogo que o Barba está armando, e o Cassierra jogaria, tá? Ele não pode, ele tá cavando a vaga dele de titular pelo que tá fazendo dentro de campo. Mas eu concordo com você, eu vou nessa linha aí. Bom, vamos lá, olha só essa matéria que saiu no GE. Veja o que pesa para a saída de Hulk do Atlético no meio do ano. Camisa 7 do Galo tem contrato até dezembro de 2026 e tal. Aí tá falando aqui, ó, Hulk deixou claro que está em fim de ciclo no Atlético. O jogador de 39 anos tem contrato até dezembro, entretanto a declaração de jogador logo após a vitória diante do Ceará trouxe uma nova possibilidade, a saída no meio do ano. Beleza, até aí a gente já sabe, né? Hulk tem contrato até 31 de dezembro e tudo. A saída não ocorreu, mas isso não mudou em nada as insatisfações do atacante com Rafael Menin, um dos donos do Atlético. Isso aqui é importante, ó. O atacante não aprovou o projeto esportivo apresentado pelo Galo a ele. Esse, inclusive, foi um dos motivos para o jogador querer sair. Desde o término das conversas, o Hulk não havia falado novamente sobre o tema. Na quarta-feira isso mudou. Ao ser perguntado em relação aos problemas do clube no extracampo, o atacante preferiu não dar detalhes, mas resolveu abrir a possibilidade de saída no meio do ano, mesmo período em que ele fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Aí falou, pela conversa que tive com quem manda, eu posso sair do Galo no meio do ano, no meio do ano e no fim, né? Ou no fim do ano aí, quem sabe, quando eu sair eu fale realmente o que precisa ser falado. Há um detalhe importante nessa possibilidade, se atuar contra o Flamengo no domingo, Hulk atinge 13 jogos na Série A e não poderá mais definir algum clube da elite no Brasileiro, porque aí não poderia jogar o Brasileirão, ninguém vai contratar um jogador para jogar só Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, isso não existe, né? E assim, é muito provável que ele entre nessa partida, muito provável, né? Porque mesmo que ele não seja titular, ele, se precisar de um gol, precisar virar um jogo, ou se estiver empatado, você quer vencer no segundo tempo, o principal jogador que você vai colocar é o Hulk. Então, amanhã ele vai completar essa 13ª partida, a não ser que ele vá para a MLS, para outro país. Segundo apurou o GE, Hulk acredita que o propósito deve chegar no meio do ano, mas que qualquer movimento aconteça, o Atlético precisa dar o aval, o clube pode autorizar ou não a liberação antecipada. O vínculo do camisa 7 inclui uma cláusula de produtividade e tal, que pode ser renovada contrato, tudo. Na mesma entrevista, o Hulk revelou que o clube tem pendências financeiras com ele, depois já foi falado também sobre isso, né? Enfim, tá aí mostrando que o Hulk, ele vive, hoje teve até uma reunião com o Rafael Menin, né? Isso aí é bem interessante, bem curioso. Teve uma reunião com a presença do Rafael Menin, mas hoje, pelo que a gente sabe nos bastidores, o Hulk realmente não se dá bem com o principal acionista da SAF do Galo, porque o Rubens Menin é até quem mais os jogadores ali respeitam mais, gostariam mais de que ele estivesse mais no dia a dia, mas não é ele que toca, né, ali, o que vai tocando o Atlético, principalmente o Rafael Menin. Então tem essa rusga, esse problema com o Hulk, e existe essa possibilidade de que isso acabe no meio do ano, com a saída do Hulk. Não sei se hoje, por exemplo, nessa reunião, eles tiveram alguma conversa e apararam as arestas, aí resolveram alguma coisa, como homens fazem, chega lá, discute, e aí, qual que é o problema? É esse, aquele? Mas eu não acredito, até foi uma reunião mais com outros jogadores, com liderança, não foi uma reunião entre Rafael Menin e o Hulk.
e acho que isso não vai ser tão resolvido, tão bem resolvido assim até a saída dele. Então vamos aguardar de qualquer forma. O Hulk pode deixar o Galo no meio do ano, também por problemas aí com o Rafael Menin. E aí, o que você pensa sobre isso? O Hulk, para você, deveria sair do Atlético agora, no meio do ano, no final do ano, né? O que você pensa? Comenta aí. Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito bom dia a todos e obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui o final. Você que curtiu o vídeo, deixa o like, dá essa moral pro canal, tá? E deixa aí também a sua opinião. E hoje tem Galo, não esqueça, 8h30. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Você que é atleticano, não conhece o canal, já deixa o convite aqui para você estar se inscrevendo, tá bom? Deixa o like aí para dar aquela força pro canal também. E ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Toda vez que sair um vídeo novo aqui, você será avisado, tá bom? Fique à vontade que esse canal foi criado para atender vocês, tá? Torcedores do Atlético. Então, falando um pouquinho aqui do canal, esse canal ele traz notícia todos os dias de domingo a domingo para vocês, pós-jogo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua preferência que você está dando no canal. Seja bem-vindo aqui, tá? Mais uma vez eu quero falar isso, deixar bem pautado aí. E quero deixar aqui um placar aqui para o jogo de hoje contra o Flamengo. Não, já falei, né? Falei no vídeo passado e vou falar de novo. Eu acredito que, né, pela situação do Galo, por ser o Flamengo, vai ser empate. E infelizmente eu acredito que, assim, se o Galo fraquejar, perde de 1-0. Mas eu acredito em um 0-0 ou em um 1-1. Eu acredito no empate de 1-1 ou 0-0. Não vai ser um jogo de muito gol, mas eu não estou muito confiante no Galo vencendo essa partida, não. Mas acredito no empate com poucos gols ou um 0-0, ou o Galo perdendo de 1-0. Mas 3-0 eu acho que o Galo não perde também, não. Acho que o Galo não vai deixar. É um clássico muito, né, muito importante, chamando atenção demais. A torcida não vai querer perder, mais em casa para o Flamengo. Pode até ser que ganhe, mas é uma porcentagem muito pequena. Enfim, deixa aí sua opinião em relação ao jogo de hoje. O que vocês acham? Quem deveria jogar, quem não deveria? O que vocês acham? Concorda ou não concorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Participa aí, tá bom? Deixa seu comentário. Muito importante a participação de vocês. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui, mais tarde nós voltamos com mais notícias para vocês antes da partida, tá bom? Forte abraço. Valeu, massa!